Muito bom dia, graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Glória a Deus. Prazer em falar com os amigos, com os irmãos, na maior humildade e simplicidade que nós temos. O único que tem que ser ovacionado, glorificado, aplaudido é o Senhor Jesus Cristo. Nós apenas somos vasos na mão desse Deus maravilhoso, poderoso. E Ele colocou em nossas mãos uma responsabilidade, né? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um feliz e abençoado domingo com Deus. Amém? Glória a Deus. Colocou uma responsabilidade em nossas mãos. Nós, como somos guias de muitas pessoas, são colocados ali na nossa responsabilidade. Pessoas para guiarmos almas, né? Não é nem pessoas ali, são almas. Deus, ele coloca nas nossas mãos ali, mais do que a pessoa, ele coloca almas. Por trás daquela pessoa tem almas. Tem pessoas que têm uma alma, né? Famílias que têm almas por trás delas. E nós precisamos cuidar dessas almas. Nós não podemos escandalizar essas almas, né? Porque nós somos o cuidador. Nós temos que livrar essas almas do escândalo. Nós não podemos de forma alguma escandalizar essas almas, porque nós há de dar conta de todas elas. Todas elas nós temos que dar conta, uma por uma, né? Você, pastor, pastora, bispo, apóstolo, né? Evangelista, obreiros, né? Enfim, toda a classe, né? Eclesiástica, evangelística, todos, né? Nós temos que dar conta, né, dessas almas para Jesus Cristo. Então nós temos que vigiar bastante e não fazer com que essas pessoas elas tropeçam, né? Nós não podemos levar elas a tropeçar, né? Nós temos que cuidar para que elas não tropecem. Presta atenção no que Jesus falou. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, do qual nós servimos e do qual nós rendemos obediência. Presta atenção no que ele diz. Ele fala aqui em Lucas, ele fala diretamente para os seus discípulos. Ele fala diretamente, né, para os seus discípulos. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele fala sobre os tropeços. Olha só. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável. É inevitável. Nós sabemos o que significa essa palavra inevitável, né? É algo que com certeza acontecerá. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Aí Jesus Cristo acrescenta, enfatiza aqui para ficar mais legível ali na mente, na cabeça dos discípulos. Ele diz assim, ó: melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, né? Fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Jesus estava ali orientando, né, os seus discípulos, aqueles que iam, né, pregar a palavra de Deus, evangelizar, aqueles que iam cuidar das ovelhas, cuidar dos pequeninos, aqueles que iam ter ali em si uma responsabilidade com as almas do Senhor Jesus. Então Jesus já alertou eles, olha, né, cuidado com o escândalo, ai daquele do qual vier o escândalo. Jesus deixou bem claro para eles, é melhor que
que atire, amarre, né, uma pedra no pescoço e lança no mar. Quer dizer, é melhor que suicide do que fazer um desses meus pequeninos tropeçar. O próprio Jesus Cristo deixou escrito aqui em Lucas capítulo 17. E para enfatizar ainda mais essa palavra abençoada, nós temos aqui, lembrando você que logo mais às 19h30 nós vamos estar lá na casa do nosso Deus, Igreja Caminhando para Cristo, priorizando almas. Nós dando ali uma palavra, um conceito de Deus ao seu coração. E aqui no livro de Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 20, olha só para casar com aquilo que Jesus falou agora. Presta atenção aqui, eu vou ler a partir do não destruas a obra de Deus. Os pequeninos, nós somos a obra de Deus. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus falou, né? O próprio Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, nós somos obra de Deus. Olha aqui, não destruas a obra de Deus por causa da comida, né? Todas as coisas, ele fala comida, mas ele acrescenta dizendo: todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. O comer com escândalo. É bom não comer carne, aí vai, né? Nem beber vinho, nem fazer qualquer outra pessoa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se, né, enfraquecer. Quer dizer, aí ele fala aqui no 22, a fé que tens-na para si mesmo, né, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se, né, que não se condena, né, naquilo que aprova. Olha só. É outra coisa também que eu vou falar aqui para você. Tá meio escuro que eu estou dentro do carro aqui, pessoal, mas graças a Deus. Outra coisa que eu vou te falar aqui também é a questão, o que a gente ensina? Nós ensinamos as pessoas a construir em si mesmo a sua fé, a sua vontade. Nós ensinamos as pessoas a usar o seu livre-arbítrio, né, para construir ali a sua fé no seu individual. Nós não falamos para as pessoas que elas têm que andar pela nossa fé, não. Nós ensinamos com a nossa fé as pessoas a construir a sua fé. Porque se de repente eu tenho uma fé, você tem uma fé, e de repente você quer que essa pessoa copie essa fé sua, e às vezes ela, diante da situação, ela tenta copiar essa fé sua, mas no meio do caminho ela não consegue, e ela cai, ela se escandaliza. Tamanha é a sua fé, você é culpado pelo escândalo dela. Então você tem que construir e fazer com que, na verdade, ela construa a sua fé. Ela precisa construir a sua fé. Porque ela construindo, uma vez por outra, ela construindo a sua fé, a fé dela, ela vai estar consciente naquilo que ela tem condição de fazer, naquilo que ela pode fazer, ela não vai dar um passo além das suas pernas, ela não vai dar um pulo além do que ela pode pular. Ela não vai fazer aquilo que ela não pode fazer. Ela vai fazer aquilo dentro do seu conceito. A nossa fé é levar ela a se encorajar em si mesmo, e ela olhar para ela e falar assim: eu, com as minhas capacidades, com as minhas forças, as minhas vontades, as minhas necessidades, eu vou lutar, eu vou conseguir
Eu vou conseguir, eu tenho força, eu tenho uma fé. Ela pode ser pequena que for, mas eu tenho uma fé. E eu vou fazer com que essa minha fé, seja ela pequena, com que essa minha fé ela seja executada. Porque é tipo assim uma construção. Essa pessoa ela consegue vencer uma barreira. Ela vence uma barreira, né? E aí ela venceu essa barreira, ela se sente alegre. Ela se sente fortalecida. Ela viu que aquilo deu certo. Aí você torna a injetar mais ânimo nela, mais a sua fé para motivá-la mais ainda. E aí ela lembra que você motivou ela a primeira vez e ela cresceu espiritualmente. Ela cresceu espiritualmente. Então você pega esse crescimento espiritual dela e injeta mais um ânimo, mais um ensinamento, ela vai crescer mais um pouquinho. E aí ela crescendo mais um pouquinho, aí ela vai adquirindo uma fé maior. E ela vai, degrau por degrau, construindo a sua fé. Quando pensar que não, ela está lá em cima, né? Ela está lá em cima, num patamar do qual ela tanto necessita para resolver situações, né, na vida dela. E aí ela vai ter uma coisa dela. Ela vai falar assim, poxa, eu usei a minha fé, Deus ouviu a minha oração, graças a Deus. Deus ouviu a minha oração, ouviu a minha fé tocou o coração de Deus. Que maravilha! Eu fui respondida por Deus. É forte demais. Eita glória, eu fui respondido por Deus. Usei a minha fé. Não precisou do pastor José Marcos ficar toda hora usando a fé dele. E toda vez que a minha barriga doesse, eu tinha que correr até o pastor José Marcos para pedir socorro a ele. E aí eu imaginei uma coisa, se o pastor José Marcos não estivesse mais aqui, se o pastor José Marcos estivesse longe, se o pastor José Marcos estivesse distante da minha pessoa e eu numa situação de calamidade, como que eu ia gritar o pastor ou usar a fé do pastor José Marcos para me sobressair diante do problema? Não, eu usei a minha fé e graças a Deus a minha fé tocou o coração do meu Deus através da fé do pastor José Marcos, do incentivo, né, da injeção de ânimo, né, de dizer para mim que eu consigo, que eu posso. Eu até cheguei até ele, falei que eu não tinha fé, ele repreendeu isso. Você tem fé sim, só está congelada, só está estacionada dentro da sua pessoa. E aí ele me levou a reavivar essa fé que estava dentro de mim. E eu lutei, fiz com que ela reavivasse. E eu usei a minha fé, e graças a Deus, o meu Deus me abençoou e me respondeu. Amém? É isso aí. É simples, não tem que ficar, né, caçando, como se diz o ditado, chifre em cabeça de cavalo, né? Não precisa ficar caçando problema. É só ensinar e não levar as ovelhas a escandalizar, porque ai daquele homem do qual vier os escândalos. Ai daquele homem do qual vier os escândalos. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu costumo dizer aqui a paz de Cristo, porque paz todo mundo tem, né? Muitas das vezes o homem tem paz, né? Países têm paz com outro, mas aquela paz que é temporária, né? Uma hora está com paz, com senão acontece uma guerra. Mas a paz de Cristo é aquela paz que excede a toda a eternidade, a bondade, a misericórdia. Então que a paz de Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Beijo no coração, forte abraço, tá? Viva a palavra de Deus, conscientiza dia após dia sobre a palavra do Senhor. Amém? Forte abraço.